Meus irmãos, boa noite. É uma satisfação continuar com vocês e podermos uma vez mais avançarmos nesse estudo tão singular, né, e tão importante deste livro que é considerado o Salmo do Novo Testamento. O livro de Apocalipse é um livro de grande conforto. Nele, o Senhor Jesus Cristo é apresentado, é revelado. Daí o título do livro em inglês, né? Revelation, Apocalipse ou Revelação. E a primeira palavra do livro é o título do livro em grego, no caso de nossa Bíblia portuguesa. O título do livro é a primeira palavra. Obrigado. Tá bom? Então, em português, o título do nosso livro é grego. Engraçado, né? O título do nosso livro de português é um título grego, que é a primeira palavra mesmo, quando você abre o texto grego para ler Apocalipse, a primeira palavra é Apocalipse, Iesu Christou, Apocalipse de Jesus Cristo. Então, mas a tradução mesmo seria revelação, né? Então, vamos abrir a palavra de Deus agora hoje, Apocalipse capítulo 13. Nós trabalharemos com o anticristo e sua marca. Nós estamos oferecendo a apostila, a gente publicou este trabalho em caderno, cerca de 2.000 volumes, mas já esgotou. A gente pretende futuramente reeditar, mas por enquanto a gente passa para você por e-mail e você pode ter, ou se não, se você quiser encomendar, a gente manda depois em papel. Apocalipse capítulo 13. Nós vamos ler o capítulo 13, de 11. A besta que emerge da terra. Lembrando que o capítulo 13 tem duas bestas, a que emerge do mar e a que emerge da terra. Eu disse que a gente, para entender Apocalipse e gostar de Apocalipse, deve ter uma coisa que antecede isso, né? O que nos ajuda mesmo é conhecer o quê? Isso, não vai esquecer não. Essa é a chave. Se você quer entender Apocalipse, leia o Velho Testamento, leia. Segunda chave, eu queria dar para vocês hoje. Não esqueça de sempre, ao ler qualquer livro da Bíblia, né? Se dirigir ao rodapé. O rodapé é muito importante. Esses textos que você vê embaixo ali, né, faz um link maravilhoso. Se você aprender a ler consultando o rodapé, você vai ficar muito instruído na Bíblia, porque o rodapé ajuda muito a fazer um link e a entender. Terceira coisa, você tem sua Bíblia revista e atualizada, não tem? Olha aí, por exemplo, você vê que o capítulo 13, o primeiro versículo da sua Bíblia, tem um V maiúsculo, né? Negrito, não tem? Se a sua Bíblia é revista e atualizada, está vendo aí? Depois você vai ver o outro V no versículo 11, não é? Outro Vzinho negrito. Aí você vai para o 14, abre o 14, Apocalipse 14 aí. O primeiro versículo tem a letra O negrito, não tem? Qual é o próximo? Qual é o próximo? 6, depois o 8, depois o 9, depois o 13, depois o 14 e finalmente o 17. É muito importante você guardar com você que esse negrito, na verdade a gente lê versículos, né? Mas o ideal não é ler versículos, é ler até onde o negrito vai. Ele começa até onde ele vai e começa outro negrito. É muito importante você ler assim, porque é um bloco de ideia. A ideia é que
o negrito separa aquele bloco. Os salmos são maravilhosos nisso aí. Você pega um salmo lá, aí começa com negrito, vai falar da natureza de Deus, como Deus é. Aí depois vem o segundo negrito, o que ele faz? Aí você observa, terceiro negrito, o que eu tenho que fazer em relação a Deus? Então os negritos, guarde com você. Ao ler a Bíblia, observe os negritos, mais do que os versículos, né? Os versículos é interessante para poder você encontrar, né? Mas o negrito é mais importante porque te dá a suma da ideia inteira daquele bloco ali. Deu para entender isso sem problema? Deu. Alguém falou que quando foram colocar os números na Bíblia dos versículos, porque não são inspirados, né? Os números não são inspirados. O que é inspirado é o texto. O número é apenas uma forma de chegar ao texto, tá certo? Alguém falou que quando eles foram colocar os números, o cara estava a cavalo. Então ele andando a cavalo, aí o cavalo dava um pulo e ele colocava o versículo em outro lugar. Separava errado. Porque de fato tem versículo, não era para separar, não era para separar os dois versículos. Mas se você observar o negrito fica mais fácil. Deu para entender isso? Tá bom. Então nós vamos ler o capítulo 13, o segundo negrito, né? Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. A Bíblia fala muito de marca, não é? Você lembra a primeira pessoa que foi marcada na terra? Caim, isso mesmo. Deus pôs uma marca em Caim. Depois teve uma outra vez que Deus exigiu uma marca na casa dos crentes. Você lembra onde? No Egito. No Egito, né? Tinha que colocar o sangue na verga da porta. O anjo da morte ia passar por todo o campo do Egito. Onde não tivesse o sangue, o primogênito morreria. Digamos que tinha um judeu lá que tinha um filho maravilhoso, excelente, fenomenal, obediente, justo, menino formidável. E o judeu falou assim: eu não preciso de colocar o sangue na verdade, porque o meu filho é ótimo. Qual foi a ordem de Moisés? Que toda casa que não tivesse a marca do sangue, morreria o primogênito. Mas um egípcio, digamos que soubesse, e falava assim: olha, eu vou pôr a marca, eu vou pôr o sangue na verga da porta.
É claro que nós estamos pensando em nível de pacto, de aliança, né? Que Deus tinha aliança com o seu povo. Mas se Deus ordena marca, então, e que isso faz é nivelar todas as crianças lá. Você acha, Carlos, que as crianças dos judeus seriam melhores, Ricardo, do que as crianças dos egípcios? Absolutamente. Essas duas crianças eram pestinhas do mesmo jeito, não prestavam, eram pecadores, descendentes de Adão. Mas a diferença que salvava era o sangue na verga da porta. Se o judeu achasse que o seu filho era ótimo e não colocasse, Luiz, a marca na verga da porta, morreria a criança lá dentro, boa que fosse. Você pode ser bom do jeito que você for. Se não tiver a marca, você irá para o inferno. Nós temos que ser marcados. Mas ainda Deus fala de outra marca também, não fala? No capítulo 6, Antônio Carlos, de Deuteronômio, quando Deus manda Moisés ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, ele diz: dela falarás assentado em tua mesa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Ela estará escrita nos umbrais da tua casa. E aí Deus fala assim: escreve estas palavras por frontal nos teus olhos e na tua mão direita. Engraçado, Deus mandou você escrever a Bíblia na testa e na mão, né? Eu ainda vou ver uma igreja onde o pastor seja bem bíblico e faça Leda e Edna tatuagem nos crentes na testa, Douglas, e na mão. Essa é uma igreja bíblica. Vamos tatuar, Deus é fiel aqui e aqui, porque Deus mandou escrever a sua palavra na testa e na mão. Não é notável isso? A marca continua. A gente tem outros textos na Escritura, lá no livro de Ezequiel, no livro do profeta Malaquias, nas visões, a marca, então, portanto, é importante. A marca, ela tem algumas características, né? Ela serve para 3 propósitos, pelo menos. A marca, ela assinala alguma coisa. Ela assinala, primeiramente, natureza. A marca assinala natureza, ou seja, se você compra a etiqueta, você entende o que eu estou falando, né? 2 camisas são iguaizinhas, mas uma é aquela marca mais cara. Só porque tem aquela marca ali, né? Ela custa mais. Então a natureza, quer dizer, a qualidade é boa. A marca também fala de posse. Não se pode fazer pirataria, não se deve, né? Você pega um tênis aí e tem lá uma marca do tênis, e você então, a etiqueta, e você fala, não, é falso, é imitação, porque a marca evidencia a posse. A Bíblia está mostrando que quando a pessoa é marcada, ela pertence a. A Santa Ceia e o batismo são sacramentos, símbolos, marcas. O crente verdadeiro, ele participa do sacramento. E enquanto você não participa do sacramento, não pense que vai para o céu. Deus é misericordioso. O ladrão gritou para Jesus e foi para o céu, mas não é o seu caso. Tem gente que fala, ladrão não foi batizado, pensa que se não for batizado também está tudo. Não ande por esse caminho que você vai estar muito mal. A Bíblia diz claramente que quem crer e for batizado será salvo. Não tem dúvida, né? Você tem que ter a marca. O batismo é marca, etiqueta. A Santa Ceia é uma etiqueta de que nós pertencemos ao Senhor, de que você é dele e ele é seu, né? Daí a importância de você lembrar que a marca é posse. Então a marca é posse. A terceira coisa que a marca faz é o testemunho.
Quer dizer, quem é marcado atesta, né? Certifica, testemunha, evidencia. A pessoa marcada, que tem etiqueta, né? Uma pessoa que tem etiqueta, ela assinala, ela chama atenção, ela proclama. A Santa Ceia é assim, não é? Vocês, quando comem o pão e bebem o cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, não é assim? Não é? Então a marca tem esses aspectos. Deus tem sua marca? Sim, nós já aprendemos muitas, né? Lá no Egito, a Santa Ceia. Então a gente vê que Caim, Deus marcou Caim, assim por diante. Satanás imita Deus. No livro de Apocalipse é muito magnífico isso. Você vai ver sempre Satanás imitando a Jesus. Por exemplo, aqui no texto do capítulo 13, tem várias, dá uma porção de aspectos, né, de imitação. Por exemplo, a besta, ela tem chifres. O cordeiro também tem chifres, não é? A besta, 11, versículo 11, parece o quê? Parece um cordeiro. Quem é o cordeiro de Deus? Cristo, né, dona Lúcia? Então a senhora observa que o Satanás imita Jesus. Ele exerce autoridade. Olha só, Cristo é autoridade. Ele faz que a terra e os seus habitantes adorem. Adoração, Cristo é adorado, não é? Adoração é o fulcro de Satanás. O grande desejo de Satanás é que você o adore. Ele disputou com Deus no céu. A essência de Deus é glória. Isso nos faz admirá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo. A essência de Deus desperta em nós contemplação e exultação nele. A nossa vida é adoração. Você adora minuto a minuto. Não tem um minuto que você não esteja adorando. Em Romanos 12, 1 e 2 fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, que apresenteis, essa palavra apresenteis, né, é uma palavra grega que significa oferecendo em sacrifício, apresentando a oferta a Deus, queimada, que apresenteis os vossos corpos, ou seja, que vocês ofereçam o seu corpo como um culto, é um culto a Deus. Nós estamos cultuando a Deus em tudo que nós fazemos. Uma colega, uma menina que trabalhou conosco na Bahia, foi para a Índia estudar na área da psicologia, da psiquiatria na Índia, e ela voltou assim estupefata. Ela disse: olha, tudo que o indiano faz, religião, vai comer, tem uma divindade. Até quando usa o toalete, é uma divindade que está servindo. Vai ao mercado, uma divindade. Tudo é divindade. Eu não vejo isso no cristianismo. Eu disse: que pena. O cristão não faz uma coisa mínima que seja, que não seja adoração. Paulo diz assim: e tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando glória a Deus Pai. Cristo disse: quando você faz boas obras, as pessoas que olham ao redor glorificam a vosso Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, nós adoramos. E Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 6, versículo acho que 17, ele vai dizer o seguinte, que não ofereçais o vosso corpo ao pecado. A mesma palavra que ele falou lá, oferecei vosso corpo, ele fala: não ofereçais vosso corpo ao pecado. A mesma palavra, Ricardo, ou seja, não cultueis, não praticais nada, não pratiqueis nada que de fato venha glorificar o pecado. Então eu gosto de pensar que você, a todíssimo instante, está adorando.
Isso é básico. Fechado. A pergunta seguinte é: a quem? Só isso. A você, a Jesus, a Deus nosso Pai, a Santíssima Trindade, a Satanás, ao mundo, à carne, ao futebol. Você está adorando constantemente, porque nós somos seres espirituais, Viviana. Nós somos seres espirituais, Virgínia. Nós somos seres espirituais. E como seres espirituais, nós temos uma vida além deste mundo aqui. Nós estamos constantemente relacionando. E Satanás quer ser adorado. Satanás quer ser adorado. Por isso ele rebelou contra Deus e quis o lugar de Deus. E a grande luta da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a luta da adoração, é a luta do louvor. A coisa mais importante que você pode fazer no mundo, mais importante que você pode fazer no mundo, os crentes não acreditam nisso. A minha igreja não acredita nisso, essa igreja possível não acredita nisso. Se o povo aqui acreditasse nisso, não tinha uma quinta-feira da igreja vazia, não tinha um domingo da igreja vazia, não tinha. Mas a coisa mais importante que você pode fazer nesta vida é adorar, é cultuar a Deus, é glorificar a Deus com cânticos, hinos, com cânticos espirituais, com louvor a Deus, com a vida de santificação ao Senhor. Se o crente soubesse disso, ele acordava, ele era avivado, ele teria uma vida de mais compromisso com o seu Deus. Mas infelizmente a gente esquece isso. A gente acha que não vem para nós mesmos, a gente está vindo para o século, a escola, o trabalho. Não, você não está para lá, você está vindo para Deus. Primeira pergunta do Catecismo de Westminster: qual é o fim principal do homem? Qual é? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo, e experimentá-lo, e usufruí-lo para sempre. Para sempre. É glorificar a Deus e usufruir para sempre. Em nenhum momento da sua vida você não está adorando. Então, a besta quer a adoração. Então, ela vai lutar para que os habitantes da terra adorem a primeira besta. Ela imita o cordeiro. Olha só, 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra. Quem fez fogo do céu descer a terra? O profeta Elias. Está vendo como é que, às vezes não tem nem a citação, mas está relembrando lá. O Velho Testamento está constantemente no Apocalipse. Então a besta faz fogo do céu descer a terra. Quando Elias fez o fogo do céu descer a terra, o povo caiu de joelho, não foi? O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. A besta vai fazer fogo cair do céu. Isso, ou seja, ela vai provar, não é que ela vai... Eu ficava imaginando quando eu li isso aqui, uma besta num alto monte fazendo fogo descer, né? Não é isso, isso é um símbolo. A besta vai provar para nós que ela é de Deus, é isso que significa. Fazer fogo descer do céu. Aí o povo teve dúvida que Elias era profeta de Deus. Ninguém vai ter dúvida de que o anticristo não é alguém que vai ser contra Jesus. Vai ser alguém que vai tomar o lugar de Jesus com o nome de Jesus. A palavra anticristo, o prefixo anti, ele significa não contra, muitas vezes, mas em lugar de. Então, o anticristo vai assumir o lugar, daí ele vai imitar Jesus. E o problema da imitação é grave, porque uma nota falsa, ela tem todas as características de uma nota verdadeira, todas, só um pequeno detalhe só, ninguém vai passar uma nota de 100 para você, não é? Muito tempo que a gente não vê essa nota às vezes, né? Mas ninguém vai passar uma nota de 100 para você vermelha, vai? Toma R$100 aqui, uma nota vermelha, R$100, você vai achar graça. Ela tem que ser azul, ela tem que ter todas as características. Mas ela é falsa. Mas ela é falsa não é porque ela é vermelha. Aí seria fácil achar o que é falso. O problema do falso, Tânia, é exatamente esse. O problema do falso é exatamente este. É que ele é totalmente parecido com o verdadeiro. Você acha que uma igreja evangélica aí, falsa,
Vai falar contra Jesus? Não, vai ter milagres, vai ter tantas coisas, vai ter pregação. Eu vejo pessoas pregando na televisão. Há pouco tempo eu vi uma pessoa pregando na televisão, e ela era uma pessoa que não era evangélica, mas ela fazia um sermão que eu fiquei boquiaberto. No final ela conduziu o povo para a idolatria. Você olha que incrível, ela fala melhor do que muitos pastores, do que eu, muito melhor. Eu coloquei porque eu prego mal, viu, senhores? Eu sou péssimo, então, pela bondade de Deus, vocês aguentam ouvir. O Paulo até me convida para vir, que é meu filho, né? Então, assim, homenageei o pai um pouquinho, mas eu não coloquei eu, assim, no sentido diferente. Deus me tem misericórdia de mim, não penso de mim mais do que isso, não. Então, escutem bem, mas essa pessoa pregava bem demais. Gente, o problema da falsidade é esse. Tem tudo de Deus, tem pregação de Deus, tem celebração de Deus, tem milagre de Deus, mas não é de Deus. É isso que é o problema. Muita gente vai se perder e vai ser enganada, porque a principal obra de Satanás é enganação. Foi assim que fez com Eva. E olha só o versículo 14. Seduz. O que é seduzir? Em pianista, o que é seduzir? Enganar. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que foi dado a executar diante da besta. Dizendo os que habitam na terra que façam imagem à besta. Foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. Isso aqui mostra aonde vai chegar a imitação, a falsidade, a enganação e o poder de Satanás. É isso mesmo. Foi-lhe dado, e isso aqui é interessante, que é chamado o passivo divino de Apocalipse. O passivo divino foi-lhe dado. Toda vez que Satanás está agindo em Apocalipse, é dita essa palavra, Paulo, é dita essa palavra, foi-lhe dado. Ou seja, ele não tem, mas Deus permite, Deus deixa, Deus solta a corda dele, Deus solta a corrente dele, foi-lhe dado. Satanás não tem nada. Se alguma coisa ele vai ter, é porque Deus lhe permitirá. Então, foi-lhe dado significa que por trás do poder dele está o poder de Deus para depois pegá-lo. Aqui, presbítero Cortes, que a gente às vezes, eu falei que Satanás vai ser solto no final do milênio, né, do tempo que Deus tem para executar a sua obra. Estão lembrando disso? 1000 anos, não é a coisa literal, mas é o tempo que Deus tem para fazer, é a plenitude. Eu lembrei daquela dela da Bahia, né, 200, lembro direitinho, né? Aquela ideia, quer dizer, é a plenitude. 1000 é plenitude no pensamento judaico. Então, no final do milênio, Satanás é solto. O período que Cristo reina é agora, desde a primeira vinda até a segunda vinda. Esse é o período que chama de milênio, o período que a igreja tem poder, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, que o diabo está amarrado, mas não inativo. Lembra que isso tudo foi bem explicado, foi aberto a Bíblia, você viu direitinho nos lugares lá. Pois bem, no final Satanás será solto, e aí a pergunta é, ele vai fazer uma enganação tremenda. Agora, você pode pensar que a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra seja coisa que vai ser do futuro. Vou lembrar uma coisa importante agora. A escatologia, hoje é descoberto isso na Bíblia, que a escatologia é chamada de escatologia realizada. Ou seja, a gente hoje experimenta coisas que a gente vai experimentar depois. A escatologia já está acontecendo agora. Quer ver um exemplo? Eu vou perguntar para você, por exemplo, você já ressuscitou? Parece que não, não é verdade? Alguém aqui já ressuscitou alguma vez? Claro, se é crente, já ressuscitou, com certeza. Paulo, capítulo 2 de Efésios, vós estáveis o quê? Morto. O que é um morto? Sem vida. Mas ele vos deu, o que é um morto ter vida? Ressurreição. Capítulo 2 de Efésios, versículo 5, e nos ressuscitou com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Já fomos para o céu.
Você já foi para o céu, Leda? Graças a Deus está aqui com a gente. Mas você já entrou no céu, Leda? Claro que você entrou, é claro. Tem um hino que a gente cantava antigamente, que não canta mais, é uma pena, que fala assim: depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou, até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Com Cristo aqui é céu para mim. O que é céu, Ricardo? O que é céu, Mônica? O que é céu, Virgínia? Ah, é um lugar para onde a gente vai, Douglas. O céu é um lugar para onde a gente vai. Não é para onde você vai, não. É também, mas não é não. Céu é Jesus com você. Se Jesus não estiver com você, você não... Olha, se Jesus não estiver no céu, eu é que não quero ir para lá. Você acha que eu sou bobo? Ah, céu é propaganda enganosa. Se Cristo não estiver no céu, não quero ir para lá. Porque onde Jesus não está, é inferno. Se Jesus estivesse no inferno, eu ia para lá sem medo. Ué, Daniel, aqueles 3 amigos de Daniel, que foram jogar na fornalha, lembra? Lembra, irmão, lembra? O irmão lembra? 3 amigos. Aí vira o 4º filho do homem entre eles. O fogo virou, a fogueira virou jardim. Eles passeavam lá, porque Cristo estava lá. Se Cristo estivesse no inferno, não teríamos medo de ir para lá. O que eu quero estar é onde Cristo está. Isso é céu. Tudo bem até agora, irmãos? Tranquilo? Dá para entender isso? Céu é a presença de Jesus. E se Jesus está com você, você já entrou no céu. Sem dúvida nenhuma, já entrou no céu. Mas você já está no céu? Claro que não. O reino de Deus. O reino de Deus já veio? Já. E ainda não. Eu oro todo dia na oração do Pai Nosso: santificado, venha o teu reino. Então o reino veio, ele virá, não é? Mas não veio? Claro que veio. Lucas 17, Cristo fala assim, Paulo: o reino de Deus já está no meio de vós, ou em vós, dentro de vós. Deus já governa vocês aqui. O reino de Deus já está aqui. Vocês são mandados, não é pelo Temer, nem por Dilma, vocês são mandados por Cristo. Cristo é o rei da vida de vocês. Vocês temem, obedecem, vivem com Cristo. Cristo está aqui dentro e governa vocês, ou não? Isso é o reino. O que é o reino de Deus senão o seu governo em nós? Você já entrou no reino, garoto aí, com essa moça bonita do seu lado. Você já entrou no reino, você já está no reino. Agora, você já está no reino? Não. Você ainda vai ver o reino na sua plenitude, se Deus quiser. Então, vocês estão entendendo o que é a escatologia realizada e a escatologia que virá? Então, a gente gosta de falar assim, o já agora e o ainda não. Guarda com vocês isso aí. O já agora e o ainda não. Né? E tudo isso aconteceu conosco. Já fomos ressuscitados, se você converteu, se você já tem sua vida nas mãos de Cristo, se Cristo já tomou conta do seu coração, você já entrou no reino, você já ressuscitou. É tanto que em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo fala o seguinte: já fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Em João capítulo 5, versículo 24, Cristo disse assim: quem crê em mim e nas minhas palavras, já passou da morte para a vida. O que é passar da morte para a vida, Diana? Daiane? Ai, desculpa, Daiane querida, a minha sogra querida, a minha nora querida, ela sofre muito comigo porque Diana, eu tenho muita Diana na minha igreja, Diana há muito tempo na minha igreja, aí quando ela chegou lá foi esse problema, né? Mas Daiane querida, Cristo está falando em verdade, vos digo que quem crê em mim, quem crê em mim, já passou da morte para a vida. Isso é o quê? Ressurreição. Aí vai dizer o seguinte, em verdade, 25 agora, João 5, 25, em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou. Engraçado, esse já chegou, e que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aos que ouvirem viverão. No 28 vai dizer assim, verdade vos digo que vem a hora, e ele não fala já chegou, em que os mortos que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho do Homem e viverão. Olha só, 2 diferenças. No primeiro a hora já chegou, em que os mortos ouvem a voz
e vivem. Isso é primeira ressurreição, a conversão. Então a sua conversão, tudo bem até agora? Tranquilo? A nossa conversão, Roberto, ela mostra esse aspecto de que nós nascemos de novo. Tudo bem, meu irmão? Nós nascemos de novo. Isso é a primeira ressurreição. A outra ressurreição é quando nós vamos levantar o corpo que poderá ter morrido e será erguido da sepultura. Tudo bem? O reino veio. Então, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra eram realidades da época do livro de Apocalipse. Eu quero que vocês guardem isso. Apocalipse foi escrito para os crentes no ano 96, quando Domiciano estava no controle do Império Romano. E havia uma certa bolsões de perseguição, mormente na Ásia Menor. A perseguição não era todo o império, não. Mas na Ásia Menor, era muita perseguição das 7 igrejas ali. Aquele pedacinho ali, era um pedacinho que o Império Romano estava de olho nele, porque havia muito levante, havia muita revolta ali. Entende? Então o Império Romano era duro. E os cristãos ali sofriam muito, porque eles não participavam do culto do imperador. O imperador colocou o culto ali para que as pessoas não afastassem do império. A religião servindo à política. A religião servindo, isso é muito comum. Uma pessoa, todo político, ele usa a religião, porque o homem é um ser religioso. Ele usa a religião para poder impor. Hitler tocava os hinos na Alemanha, fazia com que os alemães tivessem uma noção de religião e ele se representava como Deus para eles. O homem é um ser religioso e a política usa a religião, é o que acontece aqui. Então nós temos aqui, na verdade, a primeira besta, e Daniel explica isso, porque Daniel fala da besta, lá no livro de Daniel capítulo 7, a besta. Daniel fala da besta, e na verdade a besta são poderes, são reis da terra, são reis e são poderes. Então nós temos aqui diante de nós um texto que foi escrito para aquela época, que eles entendiam isso, e foi escrito em tabela para nós também, porque a palavra de Deus é para lá, é para hoje e será para amanhã, eternamente. Então aqui a primeira besta, com certeza, é o imperador de Roma, é aquele que na verdade, pela influência de Satanás, quer ser adorado. O César, né, os imperadores, eles se autoproclamavam deuses. A gente tem descoberto aí moedas com o nome deles, divinos, César, divino. Eles eram adorados. Havia o culto do imperador na região lá de Pérgamo. Havia um busto do imperador onde oferendas eram feitas a ele. O culto do imperador. E os crentes não adoravam. A segunda besta era a Concília Romana. A Concília Romana era um grupo de fiscais do culto do imperador, que saía de casa em casa e que dava um crachá, alguma coisa assim para a pessoa, né, participar. Uma pedrinha branca também, fala muito pedrinha branca. A pessoa tinha um ingresso para entrar na festa do imperador. Era uma pedrinha branca, era alguma coisa, era um ingresso qualquer. Mas os crentes não tinham esse ingresso e não tinha essa pedrinha para entrar, porque eles não adoravam o imperador. E aí a Concília Romana tirava o direito dos crentes de comprar e vender, expoliava os bens, tirava os seus filhos às vezes. Em algumas cidades como Esmirna, eram mortos até, porque não participavam do culto do imperador. Então a Concília Romana era um grupo de fiscais, era a segunda besta que obrigava os crentes a adorar a primeira besta. O anticristo também é uma realidade já agora e ainda não. Vamos falar comigo? Já agora e ainda não. Presta atenção, essa palavrinha é muito importante para entender a escatologia bíblica. O já agora é o que está acontecendo agora, mas ainda não é o que acontecerá. Essas duas coisas são uma tensão constante, mas é a verdade. O anticristo é uma realidade hoje, foi na época de João. Nas cartas de João, é dito que muitos anticristos já estão pelo mundo afora, já estão sempre pelo mundo afora. Já há muitos anticristos hoje. O que é anticristos hoje? São os falsos profetas. Mas eles eram da época de João e são da nossa. Mas agora, o anticristo já apareceu,
A ideia que nós temos é que ainda aparecerá um mundial, haverá um poder mundial centralizado e que vai bater de frente com o cristianismo. Hoje o cristianismo é a expressão mundial, a maior religião do mundo é o cristianismo, mas chegará o tempo que o cristianismo será odiado, e já está chegando, não é verdade? É impressionante como o cristianismo hoje, se você falar que é cristão, parece que você já está sendo criminoso sem querer. Cristão é homofóbico, cristão que não aceita aborto, cristão é que não... a gente, entende? As pessoas não entendem mais a gente não, e vai ficando pior. Hoje eu estava conversando com o irmão, com a irmã, e ele falou assim, antigamente os bandidos tinham medo de coisa de Deus. Por exemplo, teve um irmão nosso que foi assaltado, foi até o filho da Dona Lourdes, não sei se a Dona Lourdes lembra disso, o Hugo me contou, que eles estavam na praia, e aí houve uma bandidagem que entrou lá e começou a assaltar as casas lá, e aí o Hugo estava deitado no chão lá e falou assim, nós somos crentes. Aí o bandido disse, então traz tudo de volta, eu não roubo de crente. Traz tudo de volta, você lembra disso, né? Traz tudo de volta. Antigamente os bandidos tinham pelo menos um... Engraçado falar assim. Hoje eles são mais sinceros, são do diabo e acabou, né? Mas antigamente eles pelo menos tinham. Os meninos tinham. Os meninos para a escola com um certo mínimo de religiosidade. Hoje não. Hoje não tem mais isso. A própria escola combate isso. E está usufruindo os frutos disso, né? Jovens matando professor, vai piorar. Eles estão achando que tirando Deus da escola que vai estar... Não é por aí. O temor de Deus tem que se implantar. Bom, mas o fato, irmãos, é que o anticristo é uma realidade já, e é uma realidade que virá também. E é por isso que a primeira e a segunda besta são poderes que aparecerão. Bom, a segunda besta trabalhava então para que as pessoas adorassem a primeira besta e por trás o dragão, que era o inspirador de tudo. O dragão general, primeira e segunda besta dos comandantes, e Babilônia era os soldados da guerra. Você lembra desse detalhe que eu falei ontem, né? Bom, o que acontece agora é o seguinte, então a concília romana, para poder manter os crentes e para poder obrigar os crentes, eles marcavam. A marca seria talvez uma pedrinha branca, que era muito comum dar uma pedrinha branca de ingresso para o culto do imperador. Com essa pedrinha, eles tinham o direito de comprar ou vender. E sem essa pedrinha, eles não podiam comprar nem vender. Então, se você participasse daquele momento ali, você tinha direito, que nem no Brasil, né? Se você não votar, não receber aquele ticketzinho que você votou, você não vai poder comprar casa nem nada. Tem que estar em dia com a justiça eleitoral. Não pensa que isso é marca da besta, não. Tem gente que, né? Então a besta marca. Hoje em dia, volta e meia, não é, moço? Tem umas ideias assim, agora vai ser o seguinte, é um chip, né? Todo mundo vai ter um chip. Vai colocar um chip. Aí, né, Cortes, querido? Aí vai ter um chip, você vai chegar no lugar, aí você chega, põe a mão ali, já lê, já entra, porque você já foi... Quer dizer, o chip vai te identificar e tudo mais. É a marca da besta. Quando surgiu o código de barra, eu me lembro, isso é a marca da besta. O código de barra é a marca da besta, não é? Então, sempre as pessoas estão com essas ideias assim. Irmãos, a marca da besta, vamos agora analisá-la. A marca da besta é uma marca, primeiro, espiritual. Vamos guardar conosco? É uma marca espiritual. Ela pode vir a ser digital, não vamos dizer que até que venha, mas ela não é digital a princípio, ela é espiritual a princípio. Vamos agora lembrar o que aconteceu, Virgínia, com Moisés lá no Egito, quando Deus deu a palavra de Deus para ele, Deuteronômio capítulo 6, que ele disse, essas palavras que te digo estarão aonde? Por frontal na tua testa e na tua mão. Não é interessante, Tânia e Antônio, não é interessante que a marca da besta vai estar no mesmo lugar, na testa e na mão? Quer dizer, a Bíblia deve interpretar a própria Bíblia. O que seria, Lúcia? O que seria? Será que Deus estava querendo mesmo que os crentes fizessem tatuagem na testa? Escrevessem os 10 mandamentos na mão? Era isso mesmo que Deus estava querendo? Hoje em dia é até mais fácil, né? A gente tatuando, eu via falar de uma pessoa que tatuou o livro de Gênesis, parece o nome?
A minha irmã conheceu um rapaz, né, que tatuou o livro de Gênesis todinho no corpo, entende? Uma ideia maravilhosa, né, é só andar de sunga e a pessoa já lê Gênesis todinho. A Bíblia tatuada. Se alguém tem tatuagem, por favor, não estou fazendo zombaria, por favor, não é isso não. É que não é isso que Deus está desejando. Deus não quer que você tatua a palavra dele na testa e na mão. Testa é apresentação, pensamento, é o que você é. Mão é o que você faz. Quando Deus falou assim, essas palavras que te digo estarão por frontal na tua testa, nos teus olhos aqui, quem olha para você, identifica que você é um crente em Jesus Cristo, você tem uma vida de cristão, palavras de cristão, pensamento de cristão, atitude de cristão, você vive a vida de Cristo. Quem olha para você fala, esse senhor é diferente, ele é uma pessoa pacífica, perdoadora, uma pessoa crente, uma pessoa confiante em Deus, uma pessoa que tem um testemunho, que evita o mal. Quando olha para você, vê que você é assim, e o que você faz. É interessante então, Ricardo, que a marca da besta está no mesmo lugar, na testa e na mão. Então daí já se depende a seguinte coisa, a marca de Deus é a palavra dele, é Cristo na nossa vida. A marca da besta é o contrário. Qual é o contrário disso? A desobediência, a falta de temor a Deus, a falta de compromisso com Deus, o não se batizar, o não tomar a ceia, o não viver como Cristo ordenou que se viva. Então, você que esperava que a marca um dia, né, Leda, às vezes acontece assim, né? Tem gente que pensa que um dia, né, Paulo, a marca vai aparecer. Não, ela não vai aparecer, meu irmão, ela já está real hoje, agora, aqui dentro, senhores, menina linda, aqui dentro, garoto, aqui dentro, todos vocês estão marcados, espiritualmente vocês são selados, ou com o Santo Espírito da promessa, ou de fato com o espírito da desobediência. Não tem escapatória, Lúcia querida, não tem. Nós estamos aqui, estamos todos hoje marcados. Se amanhã essa marca virar digital, meu irmão amado, se amanhã virar digital, tudo bem, pode até que venha efetivamente ser digital. Mas se ela fosse digital, é até fácil não tê-la, né? Ah, não aceito não, chip não. Eu sou de Deus e não aceito chip. É fácil falar isso. Mas não é isso que vai me identificar como crente. O que vai me identificar como crente não é ter o chip ou não ter o chip, mas é de fato confiar em Cristo, tê-lo como meu salvador pessoal, viver para Ele, glorificar o seu nome em tudo que eu faço. E isso me identifica como cristão. E não ter ou não um chip, e não ter ou não um código de barra, e ter ou não qualquer outro tipo de sinalização. Deu para entender? Então, irmãos, primeiramente, Mônica, nós precisamos de lembrar que devemos ser marcados. Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim, ouvindo a palavra da verdade, ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, sois selados com o Espírito Santo da promessa. Então, meus irmãos, a marca da besta simplesmente é essa, é você de fato pertencer a Jesus, arrepender dos seus pecados, saber que você é pecadora, Cláudia, que você não merece nada, que você está indo para o inferno e que só tem um único caminho que você tem que agarrar com tudo que Deus te dá graça para fazer, que é Jesus Cristo. Então, quando você reconhece, e a marca da pessoa escolhida é essa, como eu sei que eu sou escolhido? Às vezes eu estou na igreja, mas não sou escolhido, já passou isso pela sua cabeça? Eu estou na igreja, mas se eu não for escolhido, vou para o inferno, não vou? Vai. Se você não é escolhido, você vai para o inferno. Claro que vai. Então, pastor, como é que eu sei que sou escolhido? Simples. A Bíblia dá as marcas da pessoa escolhida lá em Tessalonicenses. Capítulo 1 fala claramente, irmãos, eu reconheço a vossa eleição. Por quê? Porque vocês têm fé em Jesus Cristo. Porque vocês sabem que são pecadores e não podem salvar vocês mesmos. Que vocês têm fé, esperança e amor. Que vocês têm uma vida de ódio ao pecado. Carlos, se você não odeia o pecado, se o pecado te apetece, se para você o mundo para você é mais importante, é mais até daqui a pouco, porque daqui a pouco nós morreremos. Eu sairei ali e o bandido vai me pegar. É isso que vai acontecer conosco, diz a Bíblia.
Nós vamos passar, irmãos. Você não vai viver aqui nem até amanhã. A Bíblia fala que louco, amanhã te pedirão a tua alma. Irmãos, nós morreremos a qualquer momento. Estamos dentro da nossa casa, os bandidos cercam o nosso prédio, rendem o vigia do prédio, entram no prédio. Lá em São Paulo está acontecendo demais. Entra o bando dentro do prédio e vai matando e vai roubando, se pode. Você confia muito que você vai ficar por aqui? Não vai. Então você precisa ser marcado por Deus essa noite. Ter a marca de Deus essa noite. E como você pode ter? É que Paulo fala em Efésios, tendo ouvido a palavra da verdade. Ouvido, o que você está fazendo agora é ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo também nele crido, confiado de coração. Sois selados, marcados com o Espírito Santo da promessa. Em Romanos 10, versículo 9, Paulo diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, você quer saber se você é escolhido? Simples assim. Faça uma verificação no seu coração. E eu digo, há pouco tempo, o reverendo Paulo, uma menina foi no gabinete pastoral e chorava. 17 aninhos. Mas eu estou chorando, pastor, porque eu tenho medo de não ser escolhida. E chorava. Eu ouvi sobre predestinação, estou apavorada. E chorava. É porque eu estou com medo de ser escolhida. Eu disse, que maravilha, que coisa boa. Assim, como isso é bom, reverendo? Isso é ótimo. A pessoa que é escolhida, geralmente é a pessoa que tem a certeza que não é escolhida, às vezes. A pessoa escolhida é a pessoa que acha tão indigna. Mas o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O que você havia perdido, querida. Se você tem medo, significa que você sabe que você é pecador, então abraça Jesus. É simplesmente assim. Agora a pessoa que fala, não preciso de Cristo. Eu estou muito bem. Eu faço boas obras. Entende? O homem tem que ser bom, coração bom. Essa pessoa não tem esperança. Ela não tem esperança. Ela mostra que ela não é escolhida. Irmãos, a marca de uma pessoa escolhida é humildade. É a primeira. Agostinho dizia, a primeira virtude do crente é humildade, a segunda virtude do crente é humildade, a terceira virtude do crente é humildade. Humildade. Quando você reconhece ser pecador. Então, olha, a marca que nós temos é essa mesmo. É a marca da humildade, de pensar que nós não somos nada. Agora, as coisas da Bíblia são tão engraçadas, né? Porque o dia que você descobre que você é humilde, o que acontece? O dia que você descobre que você é humilde, o que acontece? Você perde a humildade. Na televisão você fala, eu sou tão humilde. Você é humilde? Eu sou muito humilde. Já é orgulhoso da humildade, não tem essa história? Que o pastor era tão humilde, o conselho resolveu dar uma medalha para o pastor da humildade, e tomou no domingo seguinte que o pastor estava exibindo a medalha lá na igreja, né? Não dá. Alguém disse que charme é a mesma coisa, né? Diz que charme é alguma coisa que a pessoa tem até o dia que descobre. Descobriu que tem charme, perdeu o charme. É verdade, a pessoa que é charmosa não sabe o que é. Se ela descobrir que ela perde o charme. Irmãos, a marca é essa. A marca do anticristo, da besta, é simplesmente essa. É que você de fato já tem o Espírito Santo em seu coração, porque você arrependeu e creu, e crê em Jesus e quer servir o Senhor. Agora, se isso não acontece com você, não espere aparecer o anticristo para trazer a marca, que você já foi marcado. A marca depois só vai tornar-se digital, só isso. Mas você já não pertence a Jesus. E se você não pertence a Jesus, a marca virá para você, se for o caso. Não sei se será assim, pode até que seja assim. Lá na África, quem não tinha o cartão do Partido Comunista não podia comprar e nem vender em algumas cidades na África. Isso é uma marca, claro. Eu sou crente, para ter o crachá do Partido Comunista, tinha que declarar que era ateu, que não acreditava em Deus. Os cristãos ficavam sem poder comprar e nem comer. Pode ser que em algum momento a marca venha, que essa marca venha até ser digitalmente expressa. Mas antes disso, ela é espiritual. Guarde com você. Alguma pergunta?
Ah, tá. Que ótimo. Muito bem, Cláudia. Boa pergunta. Por que o número 666? Observe nesse mesmo versículo, no meio do versículo, fala que esse número é número do quê? De homem. Observe só. A gente, quando analisa a Bíblia, deve prestar atenção no detalhe, né? Aí não fala número, Lúcia, do homem. Não. Não é o número do homem. É número de homem. É diferente, não é? O que é número do homem? Como o artigo é definido, é de uma pessoa. Quando é indefinido, significa da humanidade. Então, esse número é número de humanidade. O homem foi criado em qual dia, você lembra? Sexto dia. E o homem ficou, sei o que com o homem? Caiu. Deus é o número 7, perfeição. O homem é criado perto de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Então, isso é número de homem, significa que é de humanidade. Ou seja, é a expressão da humanidade contra Deus. É 666, a ideia que traz é de uma trindade. Tal como 777, a trindade santíssima, perfeita, 666 é a humanidade também nesse sentido. A plenitude da humanidade. Alguns estudiosos creem que é um 6 que pertence à política, é um 6 que pertence ao poder econômico, é um 6 que pertence ao poder religioso. Ou esses três poderes contra Deus, esses três poderes sem Deus. Alguém pensa assim. Na verdade, Apocalipse é um livro de símbolos, né? A gente não deve preocupar muito com essa questão numérica, mas com o sentido que isso expressa. E o sentido que isso expressa é, se a sua religião humana é da humanidade, certo? Se a sua religião é expressão de coisa humana, salvação pelo homem, boas obras, sabe? Sem Jesus, você está incluído nesse número. A ideia seria essa. Já estamos vivendo o milênio. O milênio estamos. Antônio, eu li um livrinho que o Paulo acho que tem até aqui, se não me engano. Não. Ele chama Como Perdemos a Inocência. É um livro pequenininho. É um livro que tem a capa bobinha. Eu vi o livrinho, comprei o livrinho, achei a capa tão bobinha, mas aí resolvi ler. Eu não gosto muito de ler, né? Leio tudo. Quando eu comecei a ler, eu fiquei estupefato. O livrinho, Como Perdemos a Inocência, ele mostra a revolução intelectual, moral do ano de 60, quando apareceu os Beatles, para cá. Como que o mundo revirou de cabeça para baixo. Como que revirou? Aí ele vai mostrar, por exemplo, como que surgiu a marcha gay. Lá nos Estados Unidos, nos Montes Altos, tinha um bar onde ele frequentava muito homossexual. Esse bar, certo? Ele era vigiado pela Polícia Federal dos Estados Unidos. Mas não era por causa dos encontros gays lá, não. Isso é só menos para os Estados Unidos. É porque eles não pagavam impostos. E nos Estados Unidos, você pode matar quem que você quiser. Agora, você não pode deixar 10 imposto. Porque lá, é que nem não é igual ao Brasil. O Brasil, o governo mete a mão e fica, né? Mas lá não, lá se tirar 1 centavo o americano, e aí o governo e o povo ficam uma guerra. Então, se não pagar imposto, Al Capone, né? Aquele filme, quer dizer, o cara foi preso porque não pagava imposto. O cara fazia que desgraça, mas foi preso porque não pagava imposto. Bom, a Polícia Federal prende, fecha o bar. Os homossexuais falam, por causa da gente. Fizeram a primeira marcha gay, espalhou para o mundo inteiro uma mentira. Não foi por causa deles, foi porque não pagava impostos. Uma mulher nos Estados Unidos se engravidou do namorado, uma cidade pequena nos Estados Unidos, uma coisa horrível para a cidade. Ela é de família, ela contratou advogado porque ela foi estuprada, disse ela, e ela queria tirar a criança e fazer aborto. Foi até... perdeu na primeira instância, na segunda foi até o federal, perdeu. A advogada dela falou assim, nós vamos impor o desejo das mulheres. Em 73 ela conseguiu. Em 73 essa advogada conseguiu que a justiça americana permitisse aborto até o 4º mês. De lá para cá, mais de 50 milhões de crianças foram abortadas nos Estados Unidos. O aborto tem sido hoje uma bandeira para as mulheres, e é engraçado que em Roma antiga Roma, lembra a carta de Paulo aos Romanos? Em Roma antiga era permitido a mulher abortar,
porque o corpo deformava, porque a criança dava muito trabalho. Então, o sistema pater-potestas, se o homem era muito rico e o marido permitisse, abortava a criança. As crianças são alvo da desgraça sempre quando uma revolução vai acontecer. Quando o povo saiu do Egito, o faraó mandou matar. Quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar as crianças. Agora nós estamos na mesma situação. Alguma coisa vai acontecer no mundo, as crianças são alvo e os velhos também. Isso é um detalhe. A terceira coisa que esse livro conta é como surgiu o homossexualismo, as marchas gay, como surgiu a questão do aborto e a questão da mulher não ter mais recato. Ele trata disso. Havia um homem no estado chamado Helfner, filho de um pastor metodista. Esse homem era um homem, esse jovem, né, um senhor, ele tinha muito relacionamento em Hollywood. E ele conheceu uma mulher chamada Marilyn Monroe, uma loira, lembra disso? E quando ele viu, ele estava passando uma crise econômica muito apertada, ele é filho de pastor. Na amizade com Marilyn, ele falou com ela assim, olha, se você tirar a roupa e eu fotografar você, eu vou vender sua foto nua e nós vamos ganhar um dinheirão, que você é muito linda. Ela topou. Ele foi numa gráfica e numa empresa de editora, não fazemos não, ninguém compra isso. Ele foi numa outra, até que por fim, com o dinheiro dele, ele fez uma publicação. No primeiro mês, ele vendeu 17 mil cópias da foto de Marilyn Monroe. E ele é hoje o dono do império da Playboy. A partir daí, Helfner espalhou para o mundo o que a gente chama da atitude feminina hoje em dia. As mulheres, antigamente a mulher tinha muito cuidado com o corpo, não é? Eu me lembro que jamais eu podia ver a minha esposa, a minha noiva, a minha namorada, não tinha jeito, né? Hoje não, hoje você anda na rua, todo mundo de short, todo mundo, e os homens sabem como é difícil, né? Ao mesmo tempo está acabando os homens, né? Porque as mulheres estão tão de graça, estão tão fáceis, né? Porque assim, o que é importante no ser humano é a caça e o caçador. Quando a caça fica difícil, dá mais emoção. Se a caça já morre, você passa por cima dela e acabou. Você entendeu? Alguém fala que os homens estão perdendo a masculinidade porque as mulheres também perderam a feminilidade. Não é verdade? Não tem mais graça de ser... Tem mais graça. Você nem bem conhece... Eu me lembro que uma brincadeira que eu vi, o cara estava beijando a menina, beijou 1 hora a menina, quando falou de beijar, perguntou, como é que você chama mesmo? Beijou 1 hora ali, beijando, quando falou assim, como é que você chama mesmo? Nem sabia o nome, já sabia. Quer dizer, nós estamos numa sociedade onde os padrões morais se desfizeram. Irmãos, eu não falando aqui segredo, é verdade, entende? Hoje a mulher tira a roupa com muito mais facilidade. Isso vem também, meus irmãos, está no bojo da corrupção, tá? E Helfner construiu a Playboy em cima disso. Como perdemos a inocência? Em vista disso, é que eu não quero trazer pânico para vocês, nem tampouco vocês fiquem como os tessalonicenses, Jesus está voltando. Calma, não é bem por aí. Mas, irmãos, eu tenho a impressão de que alguma coisa está acontecendo. Satanás está tendo muita liberdade hoje, mais do que sempre teve. E tem hora que me dá vontade de pensar que Satanás está sendo solto agora. Porque de 60 para cá, o mundo teve uma reviravolta inacreditável. A corrupção, você vê qual governo não é corrupto mais? Quer dizer, o homem, né, a mídia, outra coisa interessante, fala-se em Apocalipse que vai sair no mundo 3 rãs. Apocalipse 14, saiu para o mundo 3 rãs. A rãs é loquaz. Alguém pensa que a comunicação hoje, a loquacidade, fala demais. Está na rua, telefone, todo mundo está conversando, entende? Hoje é o mundo da fala, da expressão. A imagem, o mundo é imagético, é um perigo. A imagem é uma bênção, a imagem é um perigo, a imagem é idolatria. Eu não falas para ti imagem é um perigo. Não significa que nós somos, né? Tudo é com calma, tudo é com sabedoria que a gente observa, mas esses detalhes são interessantes. Irmãos, o tempo já foi, Deus abençoe vocês. Amanhã nós continuamos na escola dominical. Quero que vocês voltem para a gente trabalhar mais um pouquinho sobre a grande tribulação e os 144 mil escolhidos. Deus abençoe vocês.